Se aproxima, chega mais perto, vamos conversar? Como que você tá hoje? Hoje eu quero falar um tema bem polêmico na atualidade. A religião, ela nos vende um rótulo que é impossível alcançar o céu, que é impossível estar em Deus, você tem que fazer isso, fazer aquilo, olha, você tem que evangelizar, você tem que fazer isso, tem que ofertar, Não que nada disso seja errado. Mas a salvação ela não é conquistada por obras e esforços humanos. Ela é um dom gratuito que vem de Deus. E se você ainda não sabe, eu quero te dizer que de fato homem algum tem capacidade de alcançar o céu. Nós não temos capacidade de justiça. Não existe nada de bom dentro de nós. Tá vendo essa natureza aqui, ó? Carnal. Este corpo corruptível, ele já nasce totalmente contaminado pelo pecado. Por conta do pecado de Adão, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas também por conta da bondade e da justiça de Jesus, todos nós temos direito à salvação. O Senhor Jesus veio para nos reconectar ao Pai através da sua morte. E a morte de Jesus foi um único sacrifício feito por Deus de uma vez por toda para cancelar todas as nossas dívidas. Todos os nossos pecados foram pagos por Cristo. Ele é a justiça perfeita, ele nos nivela no seu nível de justiça. Então, de fato, você não tem capacidade, você não há nada de bom em você, você é pecador, você é falho, mas se você estiver em Cristo, se você permanecer nele, escolher ele, se você escolher andar com ele, você se tornará como ele. E aí a sua justiça será elevada pela justiça de Cristo. Olha o que o apóstolo fala em Romanos capítulo 7. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom. Pois quero fazer o que é certo, mas eu não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim eu faço. E continua. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta é Jesus Cristo. Nosso Senhor. Na mente quero de fato obedecer à palavra de Deus, mas por causa da minha natureza humana sou escravo do pecado. O que Paulo está falando? Eu quero fazer o bem, mas não consigo. Você não vai deixar de pecar, entenda isso. Você não vai deixar de errar, entenda isso de uma vez por todas. É impossível nós não pecarmos, porque a nossa natureza ela já é totalmente contaminada pelo pecado. Então presta atenção, você educa o seu filho, o que você ensina para o seu filho? Você ensina ele a fazer o que é certo, porque o que é errado você não precisa ensinar. E assim somos nós por causa do pecado. Mas Jesus morreu para nos santificar e nos tornar justo como ele. Então, uma vez que eu estou em Cristo, que eu creio no sacrifício, na obra da cruz, eu sou alcançada pela justiça de Deus. Mas, Luciene, se eu tenho uma natureza pecadora e eu não consigo parar de pecar, então eu vou me entregar. Não. Por eu reconhecer o que Jesus fez, por entender a pessoa miserável que sou sem ele, por entender que não há nada de bom em mim, por entender o que Jesus fez por mim, é que eu luto todos os dias contra essa natureza pecaminosa. E eu quero te contar um segredo, talvez ninguém nunca tenha te falado, você não tem livre-arbítrio. Oh, que escândalo! Eu tenho livre-arbítrio. Não tem. Você é livre do pecado? Não. Eu não escolho não pecar, eu já nasci com o pecado na minha carne, então eu não sou livre disso. Eu não tenho essa liberdade de escolher não ter pecado, mas eu tenho arbítrio. Mesmo sabendo que eu não tenho a liberdade de nascer sem o pecado da natureza humana, eu tenho o arbítrio de escolher renunciar aos atos de pecados. É isso. Então, eu sei que roubar é errado, eu posso ter uma tendência pecaminosa para roubar, mas eu escolho não roubar. Então eu não tenho livre arbítrio de não ser pecadora, porque a minha natureza já é pecadora, mas eu tenho o arbítrio de escolher não viver pecando. Então se eu entendo tudo que Jesus fez por mim, eu escolho viver em santidades e eu vou lutar contra a minha natureza, contra a minha carne. E essa guerra não vai acabar. Não vai acabar. Enquanto você viver nessa terra, você vai lutar contra algo. Eu tenho um pecado que eu luto, você tem outro pecado e o outro irmão tem outro pecado. Cada um de nós tem uma luta. Cada um de nós tem uma guerra, mas todos nós escolhemos a Jesus Cristo.
E porque nós escolhemos a Jesus Cristo, Ele nos santifica todos os dias. E cada vez que eu me aproximo de Cristo, eu me pareço mais com Ele, me torno mais santo, me torno mais ilimitada na minha natureza humana e aumenta a minha energia da fé. Aumenta a minha natureza espiritual, como alguns dizem, né? Então eu me santifico, meu espírito é fortalecido e a minha carne é enfraquecida. Cada vez que eu me aproximo de Cristo, eu vou ficando mais igual a Ele. Então decida hoje, qual natureza você quer alimentar? A sua natureza pecaminosa carnal ou a sua natureza espiritual que está em Cristo? Escolha Cristo. Te garanto, esse é o melhor caminho.